Olá, meu nome é Josiele e eu sou pós-doutoranda do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Maringá e eu vou apresentar para vocês os resultados do meu pós-doutoramento de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020. O título do projeto foi Desenvolvimento de novos herbicidas baseado na inibição da ocetilcerina tiol-liase. Esse trabalho foi realizado no Laboratório de Bioquímica de Plantas, em colaboração com o Laboratório de Biologia Molecular de Procariotos, sob supervisão do professor Dr. Vanderlei Dantas dos Santos. O Laboratório de Bioquímica de Plantas, ele possui várias linhas de pesquisa. Dentre elas estão compreender os mecanismos de ação de aleloquímicos, compreender o metabolismo e a arquitetura da parede celular, também entender a fitotoxicidade de nanopartículas em plantas, verificar o potencial herbicida de inibidores da lignificação e também a parte de modelagem molecular de proteínas e prospecção de inibidores enzimáticos, no intuito de encontrar novos alvos e novos compostos com ação herbicida. A descoberta de herbicidas, sem dúvida nenhuma, aumentou muito a produção agrícola, porque as plantas daninhas elas competem por luz, água, nutrientes e espaço. O problema disso é que nos últimos anos está ocorrendo um aumento de resistência. Hoje sabe-se que possui cerca de 300 biótipos de diferentes plantas que já são resistentes a algum tipo de herbicida comercial utilizado. Eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês de gêneros bastante comuns de ervas daninhas. Do gênero Digitária, conhecida também como capim amargoso, gênero Hipomeia, conhecida como corda de viola, e gênero Coniza, conhecida como buva. O glifosato, um herbicida amplamente utilizado na agricultura, atua na inibição de uma enzima da via de síntese de aminoácidos aromáticos, inibindo a enzima chamada EPS-PS. A partir de 1996, culturas de algodão, soja, milho, elas foram editadas geneticamente, gerando culturas transgênicas que não eram afetadas pelo herbicida glifosato. A cultura que se destacou foi a soja RR, caracterizada pela incorporação do gene CP4 EPS-PS clonado de Agrobacterium em seu genoma. Essa variante da EPS-PS possui uma baixa afinidade com o glifosato, ou seja, independente da presença ou ausência do glifosato, essa enzima funciona, ela possui atividade. O desenvolvimento de resistência ao glifosato ele foi um processo que evoluiu muito lentamente e ele até chegou a ser considerado improvável, mas hoje sabe-se que várias plantas daninhas já são resistentes ao glifosato. Os mecanismos de ação dos herbicidas utilizados atualmente, eles afetam principalmente processos luminosos, como inibidores do fotossistema 1, fotossistema 2, metabolismo celular, como inibição de diversas enzimas, inibidores de síntese de ácidos nucleicos, síntese de ácidos graxos, e também atingem o crescimento e divisão celular, como inibição da formação de microtúbulos, auxinas sintéticas. O problema do surgimento de espécies resistentes a herbicida ele é ainda pior, pelo fato de que essas espécies elas se tornam resistentes a mais de um mecanismo de ação e o que tem limitado a forma de controle dessas espécies. Isso sugere uma procura por novas biomoléculas bioativas ou mecanismos de ação, que constituem então um passo fundamental aí, que pode ser essencial para o controle de plantas daninhas na produção agrícola. A via de assimilação do enxofre nas plantas é um potencial alvo metabólico para novos sítios de ação, pois inúmeros compostos que são essenciais para a planta contêm enxofre. O sulfato que entra nas células, ele forma o aminoácido cisteína, que é o produto final da assimilação do enxofre. Essa molécula, a cisteína, ela é a molécula-chave para a distribuição do enxofre intracelular. Os grupamentos tióis presentes em diversas proteínas fazem a manutenção da estrutura terciária dessas proteínas.
Também esses grupos, eles controlam os estados redox de proteínas no sistema antioxidante das células. A cisteína também atua como principal doador de processos biosintéticos, como a síntese de pequenas moléculas como sistemas ferro e enxofre, que fazem parte ali da cadeia respiratória, dos fotossistemas, e também pode ser cofatores de diversas enzimas, além de poderem atuar na modificação pós-traducional de RNAs transportadores. Como vocês podem ver, essas pequenas biomoléculas contendo enxofre, elas são necessárias para manter a homeostase celular, incluindo a respiração, a fotossíntese e o metabolismo secundário. A estratégia utilizada para entender essa via foi focar em uma das enzimas da via de síntese da cisteína, a O-acetilserina tiol-liase, também conhecida como O-acetilserina sulfidrilase. Essa etapa é a última etapa de síntese do aminoácido cisteína. Além de serem enzimas essenciais para a sobrevivência da planta, elas não estão presentes no metabolismo de animais. Isso é um atrativo para o desenvolvimento de novos herbicidas. A bioinformática ela foi uma ferramenta essencial para encontrar os possíveis compostos que inibem essa enzima. É importante lembrar que esse projeto ele faz parte do doutorado da aluna Marcela Felipe Foleto, que foi a protagonista desse trabalho. A Marcela identificou um composto chamado de SBC, que possui diversas características que demonstraram que ele era um composto bastante eficaz para a inibição dessa enzima. Por essas razões, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito do inibidor SBC sobre plantas de milho. Para observar o efeito do SBC em plantas de milho no crescimento inicial, nós utilizamos o sistema de hidroponia. Nesse sistema, 25 plântulas germinadas, contendo uma radícula de aproximadamente 5 centímetros, foram incubadas em solução nutritiva contendo de 0 a 1000 micromolar de SBC. Avaliamos as características biométricas nos tempos de 24, 48, 72 e 96 horas, sendo que a solução foi trocada a cada 48 horas. Observamos que os valores dos parâmetros diminuíram de acordo com o aumento do tempo de exposição e também com o aumento da concentração do SBC. Mais nitidamente, é possível observar no tempo de 96 horas que, em comparação com o controle, o comprimento das raízes principais diminuiu aí cerca de 68%. Em relação ao peso fresco da raiz principal, ocorreu uma diminuição no tempo de 96 horas de 61%, e também o peso seco da raiz principal também diminuiu, aí cerca de 45%. Esses resultados eles indicam que o composto SBC ele pode estar inibindo o metabolismo da planta, diminuindo assim o seu crescimento celular. Olhando para as plantas adultas, nos tempos de 6, 10 e 14 dias, em duas concentrações diferentes de SBC, 1 e 5 milimolar, também observamos a diminuição do crescimento. Nessa figura aqui, nessa foto, nós podemos observar claramente a diminuição dos parâmetros biométricos principalmente com 5 milimolar de SBC. Em gráficos, nós podemos ver aqui que o comprimento da raiz e da folha diminuíram. Da raiz aqui diminuiu 76% e 81% nas duas diferentes concentrações. O colmo diminuiu 17% e 62%. E a folha diminuiu aqui drasticamente, principalmente com 5 milimolar, com 55%. O diâmetro do colmo também diminuiu, com cerca de 27% com 1 milimolar e 64% com 5 milimolar. O peso fresco da raiz também diminuiu. Na raiz principal diminuiu cerca de 50% e 96%, e nas raízes adventícias, que principalmente em 5 milimolar, com 80%. O peso fresco da folha e do colmo também diminuiu, com uma porcentagem aí de 28% para a folha e 89%, 1 e 5 milimolar,
e como com 30% e 86% de diminuição. Nessa figura, ela tá uma comparação das folhas, colmos e raízes principais e adventícias, observados no 14º dia de cultivo, no tratamento de 1 e 5 milimolar. A sequência de tratamentos aqui mostrada está controle 1 e 5 milimolar. Dá para ver claramente a diminuição dos tamanhos aí dessas plantas. Para complementar as análises quantitativas dos órgãos, foi possível analisar aspectos qualitativos das plantas e foi observado uma redução da largura das folhas, uma necrose na porção apical principal, principalmente em plantas tratadas com 5 milimolar de SPC, e clorose próxima à bainha internerval das folhas jovens em ambos os tratamentos, tanto com 1 quanto com 5 milimolar de SBC. Para entender um pouco mais do mecanismo de ação do SBC diretamente sobre a enzima OASTL, a gente precisou purificar essa proteína e entrar um pouquinho mais na biologia molecular. Nós conseguimos o plasmídio com o DNA clonado que expressa a OASTL de Arabidopsis thaliana, do pesquisador Joseph Jess, do grupo de pesquisa do Instituto Donald Danforth Plant Science Center dos Estados Unidos, e ele disponibilizou esse plasmídio para nós. Essa enzima de OASTL de Arabidopsis thaliana, ela possui 81% de identidade com a OASTL de milho citoplasmática, ou seja, a ação do SBC é possivelmente muito semelhante nas duas enzimas. Então, para economizar tempo e dinheiro para fazer a clonagem da OASTL de milho, nós decidimos purificar essa enzima. Bom, expressamos a OASTL de Arabidopsis thaliana em bactérias e fizemos a lise celular, obtendo uma mistura de proteínas, também chamada de extrato bruto. Esse tipo de expressão ele é chamado de expressão heteróloga, que costuma ser a forma mais fácil de se purificar uma proteína. Nós tentamos utilizar um protocolo de purificação para purificar a OASTL de milho endógena, mas infelizmente o substrato para eluir essa proteína era muito caro e aí ficava inviável para nós. Então, nós decidimos fazer essa expressão heteróloga, que ela é chamada assim porque você consegue expressar a sua proteína de interesse fora do organismo de origem, ou seja, a proteína de planta, que normalmente ela é expressa em plantas, eu consigo expressar dentro de bactérias. Isso é viável porque existem diversas vantagens. A expressão em bactérias ela já é bem caracterizada, existem inúmeros vetores de clonagem, o controle da expressão é bem preciso, o crescimento das bactérias é muito rápido e utiliza reagentes baratos para fazer essa expressão. Algumas desvantagens existem, sim. Se a proteína de interesse ela possui modificações pós-traducionais, as bactérias não fazem esse tipo de modificação. As bactérias também possuem proteases que podem clivar a tua proteína de interesse e por isso nós utilizamos diversos inibidores de proteases para fazer o processo de lise celular. E também algumas proteínas elas podem ser insolúveis e após a expressão ela pode ser insolúvel, mas já existem diversas técnicas que aumentam a solubilidade dessas proteínas. A purificação da OASTL foi realizada utilizando uma coluna de cromatografia por afinidade ao níquel. Como que funciona essa purificação? A OASTL ela possui uma cauda de histidina que foi expressa juntamente com ela durante a etapa de expressão lá dentro da bactéria. E essa cauda ela é capaz de interagir com o níquel que está coordenado em uma resina, aqui mostrado em amarelinho, mostrado em azul claro, aqui a resina e aqui em amarelinho o níquel. Na primeira etapa nós injetamos esse extrato bruto na coluna. Ou seja, esse extrato bruto contém tanto a OASTL em grande quantidade, mas também outras proteínas contaminantes. Na medida que o líquido flui pela coluna, apenas a OASTL, que contém a cauda de histidina, interage com a resina e as outras proteínas passam direto. Existem casos em que essas proteínas elas podem interagir fracamente com a resina, mas é possível remover essas proteínas utilizando uma baixa concentração do composto que nós vamos utilizar para eluir a proteína.
Então, para remover a OASTL ligada ao níquel, utilizamos um reagente chamado de imidazol. Esse imidazol ele é extremamente semelhante com a cauda de histidina e ele compete com o sítio de ligação do níquel, pois ele possui então essa estrutura bastante semelhante. E fazendo com que a OASTL, a proteína de interesse, se desligue da resina. Aqui está mostrado o gel de poliacrilamida com as diferentes amostras, as diferentes etapas dessa purificação. Aqui na primeira linha está a massa molecular padrão, onde nós utilizamos 3 proteínas de diferentes massas moleculares, mas conhecidas, aqui de 66, 36 kDa e 14. Aqui está chamado de input, é a amostra após a lise, onde como nós conhecemos a massa molecular teórica da proteína OSTL, que é de 37,6 kDa, nós esperávamos uma banda maior nessa região próxima de 36 kDa. Após passar essas proteínas pela coluna, apenas a OSTL se liga a essa coluna e as proteínas contaminantes passam direto, que é essa amostra aqui. É feito lavagens com tampão para remover qualquer sujeira que ficou ligada e também é utilizado baixas concentrações de imidazol para remover qualquer pequenas impurezas aqui que poderiam estar ligadas especificamente com a resina. Em seguida, utilizamos uma concentração maior de imidazol de 250 milimolar e aí obtivemos a proteína OSTL purificada, aí sem nenhuma outra contaminação, nenhuma presença de outras proteínas. Então, nesse trabalho, foi possível observar vários resultados promissores em relação à descoberta de um possível novo herbicida que atinja a via de assimilação do enxofre em plantas. É possível que a via de assimilação então, esteja sendo afetada, como nós vimos a diminuição dos parâmetros biométricos, tanto em plantas jovens como em plantas adultas. Nós conseguimos purificar com sucesso a OSTL de Arabidopsis thaliana, possui um alto grau de identidade com a OSTL de milho. Nós vamos seguir, estávamos em andamento já com os experimentos de cinética enzimática para observar o efeito específico do SBC sobre a OSTL. Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigada, e eu espero ver vocês